conteúdo gramatical, que é o substantivo coletivo que o poema trouxe para a gente, muito bem expresso. Então, o que é o substantivo coletivo? É aquele substantivo que indica uma coleção, um conjunto, um agrupamento de seres da mesma espécie. Lá no poema, falou-se em boi, né? É um substantivo comum, é um ser, o boi, mas muitos bois reunidos vai formar uma boiada. Então, qual é o coletivo de bois? Boiada, certo? Então, indica esse grupo de elementos de um mesmo tipo. Nós temos aqui outros exemplos. Turma, né? Quando a gente diz a turma do 4º ano é estudiosa. Então, eu estou falando de todos os alunos do 4º ano. Então, turma é um grupo de alunos. Enxame, grupo de abelhas. Então, eu vi um enxame, significa dizer que eu vi várias abelhas todas reunidas, um conjunto, e isso é o substantivo coletivo. E aí nós temos as questões no nosso material, lá no nosso livrinho que continua, né? Lá na 3, pede para a gente procurar os substantivos comuns e coletivos que tem lá no poema. Então, você vai lá naquele poema, né, poema do coletivo, que está na página 96, e aí você vai procurar lá no poema, né, qual é o substantivo coletivo referente a cada substantivo comum. Por exemplo, lobo, o substantivo coletivo é a alcateia. Alcateia é um conjunto de lobos. E boi, como eu já falei para vocês, é boiada. Aí você vai procurar com peixe, pessoa, com os demais aqui. Lá no texto tem esses substantivos. Na questão 4, você vai observar as figuras e escrever o nome dessas figuras, né? Então, abelha, flor, né? E aí, as demais. Você vai colocar a palavrinha aqui nos quadrinhos. E depois vai marcar. Os nomes que você escreveu são substantivos comuns ou coletivos. A gente sabe que comum é referente a um ser. O coletivo é o conjunto, é a reunião de vários seres. No caso, se aqui fosse várias abelhas, seria enxame, né? A questão 5 também é parecida com a 4. Você vai colocar o nome das figurinhas, certo? O nome desses desenhos e vai dizer se os nomes que você escreveu são substantivos comuns ou coletivos. Atenção para essa questão. Essa questão ela pode ter as duas respostas. Por quê? Porque aqui nós temos um elemento e aqui nós temos mais de um elemento. Então, aqui eu tenho um substantivo comum que é boi, mas aqui eu tenho substantivo coletivo que é cardume, que é mais de um peixe, né? Então, lá no Elaborando Conceitos, ainda na página 97, a gente vai dizer substantivos dão nomes a e substantivos coletivos dão nomes a. Então, substantivos comuns dão nomes a um ser ou um conjunto de seres. Os coletivos dão nome a um ser ou a um conjunto de seres. E é isso que você vai fazer, né, com essas questões. Muito obrigada pela atenção. Tenham bons estudos. Beijos.